Graça e paz, meu querido e minha querida. Estamos dando continuidade na nossa terceira parte de escatologia bíblica, dos ensinos sobre os acontecimentos futuros. E lembre-se que eu pedi para você fazer uma pequena anotação sobre o que nós estamos tentando falar dentro dos evangelhos, não é? Lá os ensinos dos evangelhos, quer dizer, as palavras de Jesus mencionam os acontecimentos futuros, e a gente viu que basicamente Jesus menciona três coisas, não é? Jesus menciona o princípio das dores, Jesus menciona a grande tribulação e Jesus menciona a sua volta gloriosa e visível. Vimos isso em Marcos capítulo 13, vimos ontem Mateus 24 e 25, com apenas alguns acréscimos, a questão do Daniel, a questão da trombeta na vocação final, na convocação final, e o julgamento das nações. Mas o julgamento das nações foi apenas uma questão muito pequena. Hoje vamos a Lucas para encerrar essa parte das falas de Jesus acerca dos acontecimentos futuros, e vamos para o Evangelho de Lucas, não é? O Evangelho de Lucas, no capítulo 17 e o capítulo 21, são dois textos interessantes, embora em Lucas 17, tanto em Lucas 17 como em Lucas 21, Jesus vai tratar dos mesmos assuntos. Aqui, obviamente, tem apenas algumas pequenas inserções. É óbvio, Mateus teve um tipo de informação, lembrou-se de alguma coisa e acrescentou algo ou não. Marcos teve um tipo de informação, eu acredito as memórias de Pedro. E Lucas, obviamente, pensou algo muito maior, porque ele fez uma pesquisa, ele foi até os irmãos que estavam vivos. Lucas é bem posterior, no sentido de vida, né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas para um excelentíssimo, um senhor chamado Teófilo, provavelmente alguém de uma corte romana, alguma coisa assim, ou grega, mas era alguém importante. Certamente essa pessoa financiou, ou Lucas financiou a si próprio nessa pesquisa para fazer o seu evangelho. Lucas diz que fez uma pesquisa, tentou fazer a coisa de forma cronológica, etc. e tal, e é o que tem a maior organização em termos cronológicos dos livros do Novo Testamento, ou seja, dos 4 evangelhos. Então, no capítulo 17, Lucas descreve a fala de Jesus sobre os últimos dias. No capítulo 17 é interessante porque quando, a partir do versículo 20, quando Jesus é indagado, aqui diz o versículo 20 de Lucas 17, que Jesus é indagado pelos fariseus. Já não é mais uma questão dos discípulos que estão perguntando, mas aqui em Lucas 17, versículo 20, ele é indagado pelos fariseus quando viria o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão vai estar aqui, nem vai estar ali, etc. e tal. Se disser que está lá, não vá até ele, não siga, tal. Aí Jesus vai dizer que é necessário, que Jesus vai usar o capítulo 17 aqui para falar diretamente sobre a vinda visível dele. Mas ele diz que isso não vai acontecer sem que primeiro ele padeça, sem que primeiro ele sofra. Mas interessante que no versículo 26 ele vai dizer assim, como Mateus falou: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Quer dizer, quando ele estiver próximo de regressar, os dias serão semelhantes aos dias de Noé. Você já viu isso ontem, mas aqui ele vai fazer um outro acréscimo. Não é? Nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Versículo 27, comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. Aí ele acrescenta um outro detalhe, versículo 28, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, ou seja, ele acrescentou mais itens. No caso do dia de Ló, as pessoas
tinham uma vida assim, obviamente Ló é depois, né? De Noé, claro. E as civilizações, as comunidades, as cidades já estavam sendo implantadas, muitas cidades. E então o que acontece nos dias de Ló, já é nos dias de Abraão, né? As pessoas já estavam não apenas comendo, bebendo, casando, já estavam comprando, já estavam vendendo, já estavam plantando, já estavam construindo. Quer dizer, o mundo já estava muito mais desenvolvido, com muito mais demandas sociais no dia a dia. E ele está dizendo que assim como foi nos dias de Ló, versículo 29, mas no dia que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço, ele vai falar a mesma coisa semelhante, quando ele cita da grande tribulação, da destruição de Jerusalém, etc. e tal. E no versículo 32, ele dá um final a isso aqui, dizendo assim: lembrem-se da mulher de Ló. E aí ele diz que quem tentar preservar a sua vida vai perder, quem perder a sua vida, no caso, por causa dele, por causa da fé dele, vai salvar. Olha que interessante. Aí ele também cita de novo aquela mesma questão que nós já vimos ontem. Naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será levada, outra será deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo, uma será tomada, outra será deixada, né? E assim vai. E aí perguntaram para ele: onde será isso, Senhor? Ele respondeu: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. Você já deve ter visto aquela cena inusitada dos abutres, né? No caso do nosso país, os urubus, né? Rodando em círculo nos céus. Você já sabe o que acontece quando você vê aquilo, né? Você vê que de fato alguma coisa está morta embaixo e eles estão rondando para descer, né? Então ele está dizendo: onde tiver os abutres é que está o corpo morto. Ou seja, quando tudo isso estiver acontecendo, você vai perceber os sinais. Mas ele acrescenta a questão de Ló, quer dizer, a demanda da civilização que exige de nós exige dos seres humanos uma série de coisas do dia a dia, e por causa disso as pessoas acabam não se apercebendo daquilo que ele prometeu. Ao mesmo tempo ele diz: lembrem-se da mulher de Ló. Mas ele coloca um outro assunto aqui, todo mundo sabe, ela não queria sair de Sodoma, ela estava confortável, suas filhas não queriam sair de lá, os 2 maridos de suas filhas não saíram, e quando tudo aquilo acontece, ela ainda olha para trás e ela é transformada numa estátua de sal, segundo o texto. Então, ela perde a própria vida, porque ela olha para trás, ela... não sei se com saudade, não sei se porque não queria, não sei se porque deixou amigos lá, não vem ao caso. O fato é que ela olhou para trás, ela desejou de alguma maneira ou retornar ou algum tipo de sentimento que ela não deveria ter por aquele lugar, e no fim ela acabou sendo destruída. Isso também, por isso que Jesus disse: lembrem-se da mulher de Ló. Você não pode ficar querendo voltar para trás, olhar para trás, voltar para onde você saiu, não. E aí vamos para o capítulo 21 de Lucas, não é? Eu não estou pedindo para você fazer anotação, porque no fim Jesus está falando dos 3 grandes temas. No capítulo 21, ele é um pouquinho mais cheio de detalhes, né? O versículo 7, agora são os discípulos que vêm e perguntam. A pergunta é tríplice também. A pergunta, no caso, é dupla, dessa vez igual a Marcos. Quando será isso? Que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? De novo, Jesus vai falar sobre o fim, o princípio das dores. O fim não será logo. Ele vai citar a mesma coisa que Marcos e Mateus: terremotos, epidemias, fomes, coisas espantosas. No versículo 11 também grandes sinais no céu, né? Antes, porém, vai dizer a mesma coisa dos discípulos ser levados, daqueles que creem ser levados a prisões, serem entregues, etc. e tal, para que os cristãos deem testemunho. No versículo 17, todos odiarão vocês por causa do meu nome. Mas ele diz no versículo 18, mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. É pela perseverança que vocês ganharam a sua alma. Marcos vai dizer assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Lucas
aquilo que os cristãos lembram e que Lucas descreve é isso, que pela perseverança vocês ganharão a sua alma. Quer dizer, é perseverar, ficar firme até o fim é que traz de fato salvação. Versículo 20 ele diz: quando Jerusalém estiver sitiada, a destruição do templo, na questão da Judéia, bem local, aqui é a destruição do templo. Depois ele vai dizer no versículo 34 que um elemento novo aqui: cairão o fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. Quer dizer, os judeus são espalhados pelo mundo, né? Até que o tempo dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Jerusalém ainda está agora, nesse momento, no que chama tempo dos gentios. O tempo dos gentios ainda não acabou, então Jerusalém ainda é pisada pelos gentios. Aí depois, versículo 25, de novo a volta visível dele, ele vai citar de novo isso: sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, perplexidade por causa do mar, tsunamis, né? Tsunamis, né? Aqui inclui tsunamis, pode ser incluído tsunamis, o bramido do mar, né? E das ondas, né? Tsunamis são ondas poderosas provocadas pelos terremotos, né? Haverá pessoas que desmaiarão de terror, as pessoas vão ficar tão assustadas com as coisas que vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. E aí, então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória, a volta visível de Cristo. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima, né? Aí depois ele vai dizer, Lucas é interessante porque versículo 34, ele vai dizer assim: tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês fique, são as advertências, né? Para que o coração de vocês não fiquem sobrecarregado com as consequências das orgias, os prazeres, né? Todo tipo de prazer, né? Da embriaguez, olha que interessante, das preocupações desse mundo, as demandas da vida, igual nos dias de Sodoma e Gomorra, igual nos dias de Noé. Casavam, davam-se casamento, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. A demanda da vida, né? São as preocupações do mundo, para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Olha que advertência Jesus está dando. Para quem? Para os cristãos. Olha, cuidado com as consequências da orgia, do prazer desmedido, do hedonismo. Cuidado com a embriaguez, o vício, né? Cuidado com as preocupações do mundo, não é? O mundo não é seu amigo, você não é do mundo. Você não pode amar o mundo nem as coisas que no mundo há. Por isso você não responde às demandas do mundo, você responde à vontade de Deus. Isso cria às vezes um choque com o sistema, tá? Isso vai criar sempre um choque com o sistema. Cuidado, a gente não deve ser envolvido por estas coisas, para que quando ele vier, a gente não seja pego de surpresa e não tenha e desapercebido, não tenha imaginado que ele já tenha chegado, e aí é tarde demais, né? De novo, use Mateus, 10 virgens, talentos, servo fiel e servo infiel, entendeu? Está tudo conectado. E então, Jesus ensinava isso todos os dias, né? Portanto, vigiem, versículo 36, vigiem o tempo todo orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas. Aqui está dizendo que vocês têm que ser livres disso, vocês não serem envolvidos e engolidos por esses acontecimentos, mas se escaparem, mesmo que durante o processo vocês estejam, não é? Vocês possam escapar disso, não serem atingidos por isso, por essas coisas que têm que acontecer, e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem. Então veja, Lucas não acrescenta detalhes novos, assim como Mateus e assim como Marcos. Jesus fala de 3 grandes itens, de 3 grandes princípios, 3 grandes acontecimentos futuros com alguns detalhes. Ele vai dizer sobre o princípio das dores, os acontecimentos que nós estamos vivendo até agora, né? Aí já incluiu aí nos princípios das dores todas as pestes, terremotos, maremotos, aquelas coisas todas. Também o Jerusalém, os judeus espalhados das nações, Jerusalém sendo pisado, o tempo dos gentios, né? Este é o primeiro princípio das dores. Depois ele acrescenta aí a
a grande tribulação, né? A grande tribulação vai propiciar aí uma série de acontecimentos e a vinda visível dele. Então esses são os 3 itens dos quais Jesus fala. Terça-feira que vem, nós vamos então trabalhar nas cartas. O que os apóstolos falaram sobre os acontecimentos futuros? Vai ficar interessante porque aí vai ter outros nuances, outros caminhos que vão ser apontados para nós conectarmos com isso aí. Na semana que vem já vai ter slides, né? Você está vendo aqui, é o básico principal que você está vendo aí na capa, mas você vai ver uma série de slides, nós vamos passar, vai estar gravado, vai estar bonitinho, e aí nós vamos começar a trabalhar até chegar no Apocalipse, e aí a gente vai trabalhar densamente, tá bom? Então, hoje, especificamente, nós fechamos os assuntos, recapitulando. Jesus fala do princípio das dores, da grande tribulação e da volta visível. Aí a gente agora, o papel dos apóstolos, do Apocalipse, dos profetas, é destrinchar esses acontecimentos e acrescentar alguma coisa a mais e dar detalhes das coisas que vão acontecer no dia a dia. Ok? O Senhor abençoe tua vida, te dê graça, te dê paz, te proteja, te guarde, livre todo mal, destrua toda manipulação maligna, toda manipulação, toda falsidade usada também em relação ao vírus, toda informação negativa, contrária, deturpada, manipulada, que a verdade venha à tona, que esse vírus seja eliminado ou que a preocupação com ele passe definitivamente e que o povo de Deus e a sociedade possa andar normalmente nos próximos dias para o louvor, para a honra e para a glória do nosso eterno Deus. O Senhor te abençoe, graça e paz sobre a tua vida. Amém? Até terça-feira. Não se esqueça que amanhã tem culto, transmissão do culto, sábado tem live de outros assuntos, domingo tem culto, tá? Segunda tem culto. Na terça a gente retorna a live da escatologia bíblica. Quarta-feira vai ser um outro assunto e quinta-feira vai ser convidados aqui. Tá bom? Live todos os dias. Quando a quarentena terminar, live terça, quarta, quinta e sábado, para que a gente possa, né, estar sempre juntos e trabalhando mais ainda para a glória do Senhor e divulgando mais a palavra de Deus. O Senhor te abençoe. Até lá.